Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais um episódio do Pode Já, podcast de Jaraguá para o mundo. Hoje, Thiago Schultz como host e Gabriele Burger Catoni como co-host do nosso podcast. Iniciamos o trabalho aqui, agora vamos ser sempre nós dois, né, Gabriele? Isso aí. Então, apresenta pra gente os nossos convidados de hoje. Hoje a gente vai ter dois convidados de peso aqui. O senhor Vandair José Garcia, que é o atual CEO da New Agent, executivo premiado com mais de 30 anos de experiência, ex-CIO global da VEG, conselheiro e executivo de empresas. Seja muito bem-vindo ao Pode Já. Muito obrigado, Gabriele. Muito obrigado, Thiago, pelo convite. E a gente vai ter também ao lado do seu Vandair o senhor Valdemar Robert, sócio e consultor na New Agent, membro de comitês estratégicos e especialista em estratégia para inovação, inteligência artificial e arquitetura corporativa. Seja muito bem-vindo ao Pode Já. Obrigado, Gabi. Obrigado, Thiago. O tema de hoje, pessoal, é tecnologia, inovação e estratégia, com esses super convidados, os fundadores da New Agent Consultoria. Então, a primeira pergunta de hoje é um pouco sobre história, sobre contexto. Senhor Vandair, se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho da tua história, tua trajetória, como que chegamos até aqui, até a New Agent. Legal, pessoal. Vandair Garcia, sou carioca, 64 anos. Eu iniciei na área de tecnologia, né, como estagiário da Brahma, né, no Rio de Janeiro. Fiz uma carreira toda em tecnologia, mas eu chamo a atenção de dois pontos que, ao longo da minha carreira, me nortearam muito do que foi a minha jornada profissional. Lá atrás já me incomodava, na realidade, hoje chama-se tecnologia de informação, mas lá na época chamava CPD, processamento de dados, né? Mas uma coisa que já me incomodava é quando eu ouvia um gerente funcional ou analista das áreas, né, funcionais comentando que não entendiam. Poxa, eu não entendo esse negócio que vocês fazem, isso aí é só para vocês e tal. Em vez de eu me sentir orgulhoso de saber algo que ninguém na empresa parece que sabia, me incomodava isso. Tá? Eu falei, poxa, como é que eu vou trabalhar numa área que as áreas funcionais da empresa dizem que não entendem? Deve ter alguma coisa errada nisso aí. E desde lá de trás eu já comecei a ver o seguinte, não, quem está para trás sou eu. Eu tenho que conhecer bastante da estratégia da empresa, do modelo de gestão da empresa, da estrutura organizacional, da cadeia de valor da empresa, porque da tecnologia da informação a gente não tem soluções prontas que quando vem a necessidade é só pegar na prateleira e trazer, né? E isso permeou toda a minha carreira, ou seja, eu sempre me intitulei um executivo ou um profissional da área de negócio, que tem a tecnologia, né, ou tem a tecnologia da informação para aplicar para negócio. Você pode sair da tecnologia, mas a tecnologia não sai de você, não. Vai ficar a vida toda. A tecnologia, ela desatualiza, mas ela não sai. Isso aí. Então, e nessa jornada só, né, comentando, eu diria que a Brahma foi a minha carreira técnica, né? Eu entrei estagiário de programação. Da Brahma tu entendia mais do produto ou da empresa? E na época que eu entrei lá, tinha disponível, né, dos freezer lá, cerveja, né, para você tomar no almoço, mas alguns poucos tinham coragem. Outros tempos, né? E aí eu fui para a Flash Royal da BISC também do Rio, né, que foi a minha carreira de gestor, né? Eu entrei supervisor de suporte técnico, alguns anos depois, gerente de tecnologia e infraestrutura, e por último, eu gerente de desenvolvimento de sistema. E aí, vim realmente em 99 para a VEG, uma jornada para mim fantástica, né? Eu sempre digo que a VEG é um celeiro de talentos e uma verdadeira escola de gestão empresarial. Entrei na VEG em 99, o faturamento da VEG era 600 milhões de reais. Quando eu saí, me aposentei em 2019, faturamento em 2018 foram 12 milhões, ou seja, um crescimento de 20 600 milhões era o faturamento quando tu entrou? Isso. Em 99? Isso. Eu achei que em 99 já tinha passado de 1 bi. Não, Caramba. eu estava aqui quando foi a festa do... Foi a festa do 1 bi. Do 1 bi. E aí a VEG realmente foi a minha carreira executiva, né? Entrei gerente corporativo de TI e tive a oportunidade de ser o primeiro diretor global de tecnologia da VEG ao longo de 20 anos aí. Mas muito bom. é um prazer estar com vocês aí. E nessa trajetória,
o senhor acabou trombando com o seu Valdemar. Conta pra gente um pouquinho de como é que você chegou até na VEG, como é que você chegou a conhecer o senhor Wandair, como foi a trajetória na tecnologia desde o início. Legal. Obrigado, Gabi. É sempre bom lembrar de onde a gente veio para ver para onde a gente vai, né? E nas nossas discussões sobre o futuro, às vezes a gente dá um passinho para trás para olhar a história. E eu comecei na VEG na área de produção, em 97, né? E aí comecei a escola técnica, me destaquei na escola técnica e acabei sendo colocado diante de uma oportunidade de ir para a área de TI, onde atuei como programador, analista, arquiteto, passei por todos os cargos possíveis e imagináveis dentro da TI, até chegar lá pelos idos de 2012, quando o Wandair de supetão me convidou para fazer um curso de arquitetura corporativa, que hoje ainda tem muita empresa que não sabe o que significa arquitetura corporativa, acho que é fazer prédio, né, para empresa grande. Mas quando a gente foi para esse curso de imersão de uma semana de arquitetura corporativa, eu voltei com um mindset completamente diferente. Tudo aquilo que eu entendia que dava errado nos projetos de tecnologia e eu era alguém de tecnologia, muito hardcore de tecnologia, né? E, poxa, não tá dando certo porque, do ponto de vista técnico, tá tudo certo, né? Aí eu comecei a perceber que o fator humano era fundamental. E eu lutei contra isso, acho, uns 10 anos, mas aí caiu a ficha, não, vamos estudar o fator humano e ver como é que esse negócio funciona. E junto com o Wandair, a gente começou a desenvolver outras linhas de batalha, ainda dentro da TI, mas abarcando daí já a estratégia de negócio, né? A partir de uma estratégia de TI voltada para o negócio. Começamos a falar de inovação disruptiva lá em 2012, né, onde não se falava de inovação disruptiva. Em 2014 a gente começou a estudar inteligência artificial, onde ninguém falava ainda de inteligência artificial. A primeira versão de chatbot que a gente fez foi antes de chatbot ficar popular. Então aí a gente começou sempre provocando o que havia como padrão de mercado e puxando esse padrão um pouquinho para frente, né? E aí a gente, em 2017, criamos oficialmente uma equipe de inteligência artificial na VEG. Tinha um monte de gente tateando o que fazer, como fazer, quando fazer, por que fazer. Criamos um plano diretor de inteligência artificial, montamos a primeira equipe no corporativo, oficialmente chamado de equipe de inteligência artificial, meio pirata, né? Mas todo novo começo é assim. E aí começamos a criar um ecossistema onde várias outras áreas da VEG também tinham pessoas trabalhando com esse tipo de tecnologia e construindo em conjunto, né? Ao longo dessa carreira também dei aula muito tempo em cursos superiores, na área de tecnologia, na área de engenharia, em pós-graduação na área de planejamento estratégico. E eu sempre brinco que o profissional chega num momento em que ele precisa passar por essa fase de ter que ensinar, porque a gente aprende mais do que ensina, né? Então, na sala de aula, depois de passar aquele primeiro e segundo ano que você acha que é o professor que mata tudo, né? Você passa a aprender que não, você está aprendendo junto, né? E foi fundamental para o desenvolvimento da minha carreira esse período dando aula. Agora, nos últimos 3 anos, eu dei uma interrompida nas aulas nas faculdades, né? As aulas hoje são todo dia junto com os clientes que... Foi de execução da estudante, de faculdade para execução de executivos. Agora na carreira de consultor. Foi bem quando pausou a tua carreira de lecionar em faculdade, tu começou a New Age? Não, faz 3 anos já que a gente está junto na New Age, né? E no primeiro ano ainda continuei em paralelo as duas atividades, mas não dá mais para conciliar por conta de agenda e tudo mais, principalmente viagens, né? A gente viaja para atender clientes e aí
Você tem uma aula fixa por semana, não dá para conciliar a agenda sua de cliente da faculdade, acaba atrapalhando um pouco. Mas tenho tido a felicidade de estar com o Vanderlei nessa jornada agora, focando nas coisas que a gente mais acredita, que a gente mais gosta, né, que é planejamento estratégico, tecnologia e inovação, olhando sempre para o futuro, fazendo as coisas de um jeito diferente, como a gente sempre fez, né? Planejamento estratégico não é aquilo que a gente aprendeu na faculdade, não é mais aquilo que a gente aprendeu na faculdade, né? Temos um olhar diferente para isso, de pensar como a empresa pode se transformar para chegar naquele futuro que ela quer, né? O que a gente tem percebido muito, os empresários, eles setam uma meta, quero faturar X bilhões em tantos anos. E aí fazem uma planilha para fechar a meta, né? Agora, o que vai acontecer nesse meio do caminho? O que eu tenho que me preparar? O que eu posso usar de alavanca de negócio? São essas as coisas que a gente tem discutido com os nossos clientes. Tiago, queria complementar aqui, realmente queria comentar essa jornada com o Valdemar. Esse aprendizado, né, esse exercício dele de professor, eu diria que isso ajudou muito o Valdemar na jornada dele na própria VEG, né, na nossa equipe de trabalho. O Valdemar sempre tinha essa característica, né, do ensinar, né, do explicar e entender o que eram, ou seja, o que era aquilo, né, o roteiro daquilo de fazer e, mais importante ainda, o que eu faço com isso. Ele usa a expressão, né, e eu agora estou usando também, o que eu faço com isso na segunda-feira. E você falou muito bem, né? Nós agora, e até muito mais o Valdemar, a gente faz essa educação na prática, né? Com as nossas mentorias e às vezes nos nossos projetos, né? A gente tem muito essa característica de não criar dependência nossa, né? A gente está aqui para passar conhecimento. Mas a origem da New Age tem muito dessa característica do Valdemar. Eu tinha, né, me aposentei da VEG em março de 2019, e lá para agosto eu fiz um PowerPoint que para mim era o melhor PowerPoint da minha vida, né? E o Valdemar sabe muito bem como é que eu sou bom no PowerPoint. E mandei para 4 pessoas na VEG. 3 me responderam de bate-pronto. Poxa, que bacana, que legal. E esse meu aluno e professor, ao mesmo tempo, demorou 1, 2 semanas para fazer a avaliação dele. E estava me incomodando, que eu sei o quanto ele é crítico, né? Quanto ele realmente é um analista muito bom para analisar um assunto. E aí ele deu azar. E ele sabia que não bastava falar que não está bom. Ele não tinha gostado do meu PowerPoint, né? Mas não bastava falar que não estava bom. Mas aí, acho que 2 semanas depois, né, Valdemar? Graças a Daiane. A esposa dele, né? Ele... Quer contar esse outro lado aí, Valdemar? A Daiane vai me matar depois. Mas eu tinha dito para ela que eu não ia te responder, não ia responder o Vanderlei. Eu falei, não, tá muito ruim esse negócio. É uma consultoria pasteurizada e não vou, porque se eu falar que tá ruim, não adianta. Falar que tá ruim, ele vai só ficar bravo comigo. E eu até falei para ela, alguém já deve ter dito que tá bom e ele tá felizão com aquilo, tá tudo certo. Aí não respondi e tal. Mais uma semana depois a Dani veio para mim, vem cá, tu não vai responder? Poxa, vocês trabalharam junto tantos anos e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu tirei um domingo à noite. Aí eu peguei aquela ideia que ele tinha, que era de fazer uma consultoria, né, de um executivo saindo de uma posição executiva, pode fazer muita consultoria, né? De bate-pronto, assim, não precisa muita preparação. Daí eu peguei aquilo, transformei num Canvas, trabalhei com startup por muito tempo também, né? Peguei o Business Model Canvas, resumi aquela ideia do PowerPoint dele com algumas pitadas de diferencial, pensando no futuro, olhando para frente. E aí, um domingo à noite, sei lá, de 10 da noite até umas 2:30 da manhã, mandei para ele. E aí, no outro dia, ele me liga. Mas na hora que eu fiz, eu falei, putz, mas isso aqui ficou bacana, isso aqui eu quero participar. Inclusive, quando eu acordei de manhã, a Daiane acordou, eu falei, poxa, tu arrumou um problema, porque agora eu fiz um modelo de negócio que eu quero participar desse negócio. Ela, não, capaz, tu tá bem onde tu tá, fica lá, não inventa moda. Aí me dá a palavra agora. Aí falamos, né? Falamos e... Eu e ele, a gente se desentende se entendendo, que a gente se respeita muito, né? E aí eu olhei aquele negócio,
Falei, joguei, na hora rasguei o PowerPoint. Falei, ó, tô rasgando o PowerPoint. Adorei esse Canvas, só tem um problema. Tu vai estar comigo. Nós vamos montar esse troço junto aí. Mas, lógico, com muito respeito à VEG, nós vamos ter que sacrificar nossas noites, nossos finais de semana, e era categórico. Todo domingo, 6 horas da tarde, Valdemar batia lá em casa e a gente escrevia. Então, assim, é muito, né, eu comento que essa experiência, né, você tem uma vivência múltipla, e essa experiência da academia que o Valdemar teve, da docência, eu acho que perdura por toda a jornada que ele tem. Agora nós temos na New Age. Mas isso para mim é marcante, e eu gosto de contar essa E o história. começo é essa batalha, né? No começo é uma guerra, é uma batalha, porque Sim. contigo mesmo também, porque um era executivo, o outro tinha uma carreira já muito desenvolvida, descobriu a questão da arquitetura corporativa como uma forma de atuar muito forte também, né? Dentro da empresa, da VEG naquele momento. E a decisão de sair de um negócio que você já estava firme e empreender é muito difícil. Deve ter doído naquele momento ter saído para empreender. Deve ter vindo vários pensamentos no sentido, estou indo para o lugar certo, aqui é onde eu devo estar, o futuro, ainda mais para o Valdemar, que pensa muito nisso com a visão de todos sempre. Com Deve ter muita sido- visão de futuro, deve né? ter Como sido ele sempre fala. Com muita visão de futuro de para onde está indo, o que a gente vai fazer com isso na segunda-feira. Mas eu, continuando aqui, só para introduzir a New Age, e aí nessa jornada nossa foi bem interessante. E tudo isso é realmente difícil. Eu também ficava pensando, poxa, o Valdemar tem uma carreira na VEG, né? A minha situação, né? Eu tinha me aposentado da VEG, então tudo isso que está falando passava pela minha cabeça também, uma preocupação muito grande. Mas confiando muito em mim e nele, né? Eu realmente tinha muita confiança nisso. E durante um bom tempo era eu que estava em campo, né? Eu que fui em campo. E era interessante que a gente fez um corte de cliente, né? Assim, um pré-planejamento, e a gente se imaginou atuando em empresas, né? de talvez de 50 milhões a 300 milhões, é o que a gente tinha feito um primeiro mapeamento do nosso plano de negócio. E aí, qual não é nossa surpresa, né? Que os nossos 3 primeiros clientes, né? Que eu tenho a honra de nominá-los, né? Que foi o Grupo Menegote, a Pamplona Alimentos e a Eugin. Foram os nossos 3 primeiros clientes. Sensacional. Em 10 vezes já o plano de negócio. Esse nosso plano, não, no sentido mais do porte das empresas. Sim, com né? certeza. Não, o negócio... Extrapolou o que vocês tinham planejado. Porque né? tem um modo de atuação numa empresa de um tamanho, Isso. tem outro modo de atuação numa empresa de outro tamanho. Essa é a questão Sim. que vocês tiveram que se Exatamente. adaptar e colocar em prática as consultorias. E essa sinergia é tão valorosa, né? E a gente muito orgulhoso fazendo os trabalhos aí. E quando foi a decisão do Valdemar realmente sair da VEG e ficar integralmente na New Age, eu tenho orgulho de dizer que e ele pode realmente tirar onda disso aí, né? Quando ele chegou na empresa, nós fizemos o nosso primeiro $1 milhão de faturamento. Eu vibrei tal qual o primeiro $1 milhão da VEG, tá? Que bacana. Com certeza. Então, essa sinergia é muito positiva. A gente está falando aqui bastante da New Age. Nós que estamos aqui na mesa sabemos o que é, mas eu não sei se o público de casa sabe. Então eu queria que vocês explicassem, assim, brevemente, para o pessoal também entender que a gente está falando da história da New Age, mas a gente não comentou o que é a New Age. E aí conecto com o que tu estava comentando antes, né, Thiago? De olhar para frente, será, poxa, é um salto de fé ou é um planejamento e o que o Valdemar estava vendo ali para largar essa carreira na VEG, né? O que a gente olhou para o mercado, o que eu, na minha reflexão domingo de madrugada lá sozinho, vi para o mercado, que a gente na VEG, grandes empresas, tem acesso a grandes consultorias como McKinsey, Deloitte, Accenture e etc., né? E as empresas pequenas e médias não têm acesso a essas consultorias, porque é proibitivo o custo, né? E aí, olhando para o contexto das empresas aqui de Araguá e da região, né, muitas empresas familiares com profissionais desenvolvidos dentro de casa, né, às vezes até vão, estudam e tal, mas começou como adolescente dentro da empresa e está assumindo uma diretoria em algum momento, né? E muitas empresas assim aqui na nossa região. Daí a primeira coisa que nesse modelo de negócio fez sentido foi, poxa, uma empresa de consultoria
que vai falar diretamente com o proprietário, com o conselheiro, com o presidente da empresa, de igual para igual no ponto de vista de conhecimento de desafios de negócio e trazendo coisas que essas pessoas não têm acesso, que é esta visão de futuro tendências, com metodologias novas aplicadas a empresas de tamanho grande, gigante, porte internacional, e com essa questão de entender que inovação não é só eu fazer um produto novo, inovação é mudança de um mindset e isso tem que se espalhar pela organização inteira. Então, quando a gente criou a New Agent, explicando a New Agent em 30 segundos, a gente sempre traz estratégia, tecnologia e inovação como os pilares da empresa, mas a gente, nos próximos 30 segundos, a gente explica que não é aquele planejamento estratégico de análise SWOT, que teve seu momento na história, né, onde a gente vê fraqueza, fortaleza, etc., mas é um planejamento estratégico vendo qual é o mercado que eu atuo, como esse mercado está mudando, com que velocidade ele está mudando e como eu me preparo para enfrentar, para absorver, para crescer junto com esse mercado. Né? E quando a gente fala de tecnologia, a gente não está falando só de sistema, de aplicativo, a gente está falando basicamente de dados. Porque hoje o software que a gente utiliza é para manipular dados e todo mundo já deve ter ouvido que o dado é o novo petróleo, inteligência artificial está aí muito madura, a preocupação com cibersegurança, etc. e tal. Mas começar a falar de techniquez, você perde o proprietário, o empreendedor, o CEO, o conselheiro. Então vamos falar de dado aplicado, que é isso que a gente fala quando a gente fala de tecnologia. E inovação é justamente a mudança de mindset. Uma das primeiras palestras que eu fiz como New Agent era inovação nos conselhos. O que o conselho tem que fazer a respeito de inovação? Foi no aniversário do Faberap, lá em Joinville. Faz um ano, eu acho, já isso. Mas já que tu engatou esse assunto, agora nós vamos começar um pouquinho de conteúdo, então. O que o conselho tem que pensar a respeito de inovação, como ele deve agir? Eu quero que vocês dois respondam isso. É uma pergunta muito pertinente, porque do conselho a gente desce para os executivos, do executivo para o técnico, mas quero entender já começando pelo conselho. Só até complementando... Fica à vontade, a casa é de vocês. Complementando a resposta do Valdemar, eu diria que a New Age, a gente realmente desenvolveu um ecossistema de competências para nós atuarmos com estratégia. A gente também desdobra justamente para a governança corporativa, que vai ser o nosso tema agora a seguir, e a gestão. Né? Então, em cima desses 3 eixos aí, a gente consegue realmente fazer esse trinômio estratégia, tecnologia e inovação, fazendo todos os desdobramentos aí. Né? Mas a gente já fez 2, Valdemar, para conselho. Lembra? Na Chan também. Isso, sim, mas a primeira foi lá. A primeira foi essa do Faberap. A gente também foi convidado para participar da Chan em Curitiba e lá nós também falamos de coisa equivalente, ou seja, qual que era o papel do conselheiro, né, na gestão da inovação e da tecnologia nas empresas. Tá? Mas vou passar a bola para o Valdemar e depois eu complemento. Ótimo. Inclusive um presidente de empresa brincou comigo, tá? Mas qualquer tema que o presidente colocar a mão, que o conselho colocar a mão, ele anda, né? Aí eu falei, então vamos escolher direito esses temas, né? Daí ele ficou vermelho. Mas são coisas que acontecem. O conselho, hoje a gente já vê uma formação um pouquinho mais moderna de conselheiros, né? A IBGC está mudando a forma como forma conselhos e tem outros atores já trabalhando numa linha que chama de Conselheiro Trends Innovation. Isso é um bom ponto, né? Poxa, a ideia por trás é de ter uma pessoa no conselho que tem o papel de provocar, de fazer o contraponto, de ir além, né? De dizer, olha, nós estamos... para onde que essa empresa vai, né? Mas o conselho, tradicionalmente, ele tem muito preocupação, e a governança traz essa preocupação, e é válida, tá? Disclaimer, tem algumas coisas que a gente fala, dá mais ênfase, mas não estamos desmerecendo as outras, ok? Hoje em dia precisa desse disclaimer, né? Mas o conselho, às vezes, ele tem uma visão muito de DRE, de resultado, de análise de patrimônio e uma visão muito número, né?
Quem já fez planejamento estratégico com a gente, inclusive, às vezes comenta, pô, mas não vai ter número, não? Não, não vai. Isso tu faz lá no planejamento financeiro. Não significa que não vai, pode até ter, mas não é o foco, ok? Vamos gastar talvez 5% com isso. O conselho, hoje, 2023, né, só para quem estiver assistindo a gente daqui a 15 anos, em 2023 a gente no conselho tem que promover a discussão da inovação. Por quê? Vocês já ouviram falar de alguém batendo meta de inovação? Não tem bater meta de inovação, né? Bate meta de faturamento do mês. Inovação resolve faturamento do mês? Inovação não resolve faturamento do mês. Por isso não tem gente batendo meta de inovação. Outro tipo de meta que os executivos e conselheiros colocam para os seus executivos é a meta anual, o bônus, né? Alguém já viu bônus baseado em inovação? Talvez tenha lá na 3M, né? Tem algumas empresas diferenciadas que talvez até tenham. Mas 95% das empresas do mundo real não tem bônus anual relacionado à inovação. Então não tem bônus mensal, não tem bônus anual. A inovação está onde? Prioridade. Né? Ela está num cantinho. O órgão da empresa que precisa mudar esta chave é o conselho. Então ele primeiro precisa aprender do que se trata inovação, que não é só montar um lab, não é só fazer um portfólio de projeto e não é colocar só uma caixinha de ideia, ok? É mais complexo que isso, mas pode ser feito começando pequeno, pensando grande, executando aos poucos, ok? Então o conselho tem que entender como isso funciona, tem que decidir como quer trazer resultado para a empresa com isso, com inovação. Então vai dar as diretrizes mestras do que é inovação para a empresa, o que a gente quer com isso e quais são as principais linhas de pesquisa, desenvolvimento, de ideação que eu quero desenvolver e acompanhar. Mas hoje a gente ainda percebe que tem empresas que têm reunião de conselho trimestral. Como é que esse tipo de empresa, o conselho, vai atuar em inovação? Reunião trimestral. Não dá. Não significa que o conselho tem que ter reunião semanal. Lógico que não. Né? Mas tem que ter uma periodicidade mínima e talvez dinâmica para que o conselho possa acompanhar aquilo que ele definiu como prioridade de inovação. E aí, esse contato do conselho entender o que quer, passar para os executivos, para a execução e acompanhar essa execução. Porque no dia a dia, o dia a dia mata, né? Corrói, consome todo o nosso tempo. Então, parte daquele tempo, daquele recurso organizacional precisa ser definido para tocar a inovação. E é isso que o conselho tem que garantir que os executivos vão tocar. E a gente já tem a experiência na New Age, né? Complementando aí o que o Valdemar falou, no sentido seguinte, ou seja, é isso aí, tá? O conselho tem que ter na agenda dele essa questão dessa estratégia, né? E principalmente com uma metodologia de planejamento prospectivo, né? Ou seja, planejamento estratégico prospectivo, que tenha mais esse enfoque de futuro, desenhar o futuro, né? Com essas lentes de tendência. Então, esse é realmente um ponto importante, criar essa educação de pensamento, tá? Estratégico no Conselho. O segundo tema é exatamente ter uma agenda propositiva, né, de inovação e tecnologia, com tudo que, né, já falamos aqui que tem a ver com a inovação, desde oportunidades de aplicação de inovação na gestão, oportunidade de aplicação de inovação embarcada em produto, ou até, quiçá, em novos modelos de negócios, novos produtos, né, baseado em inovação. Deixa eu só terminar, por favor, Thiago. Fica à vontade. E o terceiro, que o Valdemar falou aqui, mais en passant, a gente também tem que trazer, né, na agenda do Conselho a questão da tratar com a cultura, né? Ou seja, a gente tem que tangenciar a cultura, a empresa também tem que estar se preparando, né, criando essa questão da cultura de inovação, dessa cultura de estratégias mais inovativas, entendeu? E a gente tem um tema que a gente também trabalha na New Age, que está sendo bem mais utilizado agora, que é a ambidestria corporativa, que é você tratar todos esses temas respeitando e valorizando o teu core business, né, os teus produtos atuais, mas também colocando o pé, né, colocando a cabeça para o futuro, seja um futuro de 3 anos, de 5 anos ou 10 anos. Então, é dentro desse mundo aí que a New Age atua. A ambidestria corporativa é o pensar no amanhã junto com o pensar no hoje. É uma tendência muito forte. A gente vê muitos palestrantes agora entrando nesse tema, muitas pessoas entrando nesse tema.
E ele realmente, eu na época de gestor, focava muito nessa ambidestria, sempre, o tempo todo. O que nós estamos fazendo que tem efeito no hoje com o time, o que tem efeito em 3 meses, 6 meses, 2 anos e 5 anos. Conseguia elevar muito pouca coisa até os 5 anos. Eu faço questionamento para todos os gestores, empreendedores que estiverem ouvindo a gente, se questione o quanto do teu tempo você está dedicando para pensar no que vai acontecer no futuro próximo, no médio e no longo. Esse é um exercício de ambidestria, mas, claro, procure entender melhor o que é a ambidestria corporativa e como ela funciona. Exatamente. E assim, na nossa fala aqui fica implícito, tá? Mas tem um elemento pessoa, né? Seja o profissional, seja o líder de equipe, o executivo, né? Ele também tem que passar por esse processo, né? Ou seja, então, o conselho também tem que estar atento como é que está a preparação, como é que está o desenvolvimento, seja dos profissionais, sejam dos líderes, dos gestores, dos diretores, seja em letramento digital, seja em letramento de tecnologia. A gente tem na nossa pauta aí um treinamento de TI para executivo não TI, ou TI para conselho, bom, né, que perfeito. é justamente ajudar nessa, respeitando, né, a experiência e a vivência e conhecimento de todo mundo, mas a gente trazer essa experiência nossa de aplicar TI e inovação em negócios e passar essa experiência para conselho, para diretores. Então isso é algo que a gente também tem muito cuidado. As pessoas têm que estar preparadas para que aí consigam realizar. Muito bom. Deixa eu pegar teu gancho, Fica à Thiago. vontade. Você falou que tem muita gente falando de ambidestria corporativa. E tem muita gente falando de IA. E tem muita gente falando de metaverso. Agora o pessoal do metaverso parou e começou a falar de IA, né? E daqui a pouco o pessoal de IA para e começa a falar de E a ambidestria. Meta, que era para metaverso, só lançou o Threads. O grande ponto é o seguinte, ó, são temas complexos que têm grande impacto organizacional. E que é melhor as empresas estarem cercadas de pessoas que possam falar sobre isso um pouquinho mais profundamente. Porque é muito fácil para um palestrante colocar uma frase de efeito, a imagem lá do cérebro com 2 hemisférios num slide, e eu fiz isso semana passada, ok? Mas ali nós estávamos falando só sobre highlights, né? 45 minutos eu falei de 12 temas diferentes, então era uma palestra de ignição, tinha um propósito, mas parar neste raso não é suficiente para dizer, já ouvi falar de ambidestria corporativa. Não. Esse negócio é complexo e pode transformar a empresa de maneira profunda. Da mesma forma como IA, da mesma forma como metaverso. E não, o metaverso não caiu em desuso. Mas esse tema para outra conversa. Só esse highlight, entendeu? Às vezes o cara viu uma manchete e sai fazendo palestra. Não, tome cuidado com esse tipo de... Viu só a pontinha do iceberg, mas a temática é muito mais profunda, né? E o outro lado da questão, isso que o Valdemar comentou, né, sem nenhuma crítica, cada um sabe o que faz, né, com a sua organização, com a sua empresa, mas às vezes é o seguinte, fica com N iniciativas, aí tem lá o grupo de trabalho disso, daquilo, né, ou até projeto, né, faz projeto de cada uma dessas tecnologias, e se coloca aí como está uma empresa digital, um programa de transformação digital. Mas quando a gente vai lá, no detalhe, para ver o que cada uma dessas iniciativas ou projetos está gerando efetivamente de valor, que está contribuindo na receita ou está contribuindo no portfólio de produtos, né, e de serviços da empresa, infelizmente o que a gente vê é que às vezes é pouca coisa. Por quê? Porque fica com iniciativas dispersas, né, díspares, né, e até sem interdependência. Esses assuntos aqui que o Valdemar falou, eles são interdependentes, entendeu? Se você trata eles de forma isolada, ad hoc, infelizmente você está na onda, né? Mas você não traz isso uma tendência aplicada ao negócio. Então vamos falar de um pouco de estratégia. A gente falou um pouquinho raso sobre inovação, um pouco por cima, né? Dentro do planejamento estratégico proposto pela New Agent, é um planejamento estratégico prospectivo, olhando para as lentes de inovação, tendências. Dentro dessa leitura da inovação e das tendências, eu muito objetivo, já vou direto no objetivo, né? Sempre faço uma pergunta muito objetiva. Dentro da lente das tendências, como é que vocês recomendam para executivos que querem conhecer mais sobre isso, gestores que querem mais conhecer sobre essa visão sob a lente das tendências do futuro da empresa,
Se não for com contato com a New Agent, se não for falando diretamente conosco para fazer um trabalho com a New Agent, como que ele analisa isso? Como que ele tenta trazer essa lente para a empresa por conta própria? Como que ele torna o visível ali imaginário para o plano real? Algumas ações que a gente poderia fazer em cima disso. Esse é um ponto importante, né? Eu sei que acontece, né? A gente tem até pessoas muito notáveis, né? Pessoas que eu admiro bastante, são pessoas que têm uma vivência muito, muito boa, né? Nas organizações, às vezes na academia também, que diz que agora planejamento estratégico não se faz mais, né? Porque, poxa, como é que eu vou olhar essa era de incerteza, né? De complexidades e de disrupção tecnológica, planejamento estratégico não tem mais valor. E aí eu e Valdemar, a gente bate, né? na outra tecla, tá? É justamente agora que tem valor você ter uma estratégia. Só que o que acontece? Tem que ser essa estratégia com um outro olhar. Não é simplesmente, de novo, né? Tudo que teve de escola de planejamento estratégico são válidos e nos trouxeram até aqui. Mas a verdade é que nessa era agora de incerteza, né? De muitas ameaças, né? E que essa questão aí, vamos supor, da transformação digital, você tem que ter outros mecanismos, né? Outras ferramentas para que você realmente faça esse desenho de futuro. E pensando nisso, né? A gente tem a nossa metodologia de planejamento estratégico, temos treinamentos, temos mentoria, mas a gente idealizou, né, uma imersão de estratégia e futuro dos negócios, entendeu? Que é justamente a gente fazer essa passagem, né? Fazer essa educação, criar essa ignição nas pessoas, nos executivos, deste valor de pensar estratégia, tendências, inovação e tecnologia, né? E acho que o Valdemar pode complementar aí o quanto a gente está o quanto a gente está preparado e quanto a gente está motivado de, independente de tamanho de empresa, a gente passar esse conhecimento para ajudar as empresas a desenhar esse futuro, né? Não, excelente. A gente estava hoje de manhã mesmo conversando sobre isso com o cliente. E o primeiro passo é entender que as tendências são importantes para a empresa. Esse é o primeiro passo. Olhar para frente é importante, mais do que olhar para o DRE, mais do que olhar para a minha previsão de vendas ou para a minha projeção financeira para o próximo ano. Né? Isso se a empresa ainda não entendeu isso, precisa abrir uma discussão sobre isso. Né? Quem é o competidor que pode acabar com o meu negócio? Ou qual é o produto que pode tornar o meu produto irrelevante? Porque às vezes o que acaba com a gente não é um produto melhor do que o nosso, é um produto diferente que torna o nosso inútil, né? E tem um monte de exemplo disso no mercado. Pode falar do DVD, do Blu-ray, da fita cassete, da locadora, enfim, para começar, né? Mas essa também dá 1 hora ou 2 de conversa, se a gente for falar só do que pode nos tornar irrelevantes. Então, passado desse ponto, se pergunta, será que o jeito que eu estou fazendo planejamento estratégico me ajuda? E se não ajuda, a próxima pergunta é, qual é o jeito melhor de fazer planejamento estratégico agora, 2023, pensando para frente? Né? E você pode estudar sozinho, as metodologias que a gente usa são todas escritas em livros. Né? Dá uma pesquisada. Né? Planejamento estratégico prospectivo, por exemplo, vai chegar no livro do professor Luiz Rasquilha e do Marcelo Veras, que é a metodologia que a gente utiliza com alguns ajustes, né? Que o Vandair muito bem colocou, que a gente vai fazer uma imersão sobre essa metodologia nos próximos dias aí. Mas pode ler o livro, pode procurar, pode ir atrás, né? A gente tem mais de 130 fontes de rastreamento de tendências que a gente costumeiramente dá uma olhada, seja diretamente, lendo paper, lendo artigo, ouvindo podcast também, seja lendo resumos dessas tendências, né? Nossos parceiros da Innova School produzem anualmente um relatório que chama What's Next 2030, onde tem um grupo de professores que discute, cada um na sua linha de especialidade. A gente vai começar a participar disso também. Participamos como ouvintes ano passado, esse ano vamos ter um papel um pouco mais proativo também, discutindo tendências na área de tecnologia e IA, que é a nossa, minha principal expertise, né? Vandair na área de governança e gestão.
a gente olha para esses relatórios e utiliza o que tem de melhor ali no contexto da empresa, né? Mas o que eu faço, qualquer empreendedor pode fazer. Não é... Qual é a grande diferença? Precisa dedicar tempo. Não é como falávamos agora antes de gravar, abrir o jornal e ver o que está escrito na capa. Não adianta, né? Aí tem um grande pensador que nos traz, se a única coisa que você está vendo são as tendências, tu está vendo o que todo mundo está vendo, ok? Agora, se a gente pesquisar um pouquinho mais, né? Poxa, qual é o próximo? Por isso eu acho legal o nome do relatório da Inova, What's Next, né? Qual é o próximo? E o próximo? E o que eu faço com isso? É a pergunta, né? Olho para as tendências e o que eu faço com isso. Isso pode ser feito com um comitê de inovação que se reúna mensalmente, bimestralmente, trimestralmente. Isso pode ser feito com uma equipe que vai ter um tempo semanal para acompanhar. Isso pode ser feito de várias formas. Pode ser feito contratando a gente para ajudar a fazer. Pode ser feito de várias formas. Não necessariamente precisa ser com uma consultoria externa, né? Mas o grande ponto é o tempo. Você vai dedicar tempo para isso, de maneira consistente e recorrente. Vamos lá. Vamos lá para... Tem uma frase, Tiago, que o Marcelo Velas comenta e eu tenho também praticado ela agora. Se os executivos das empresas, né, e o conselho não está confuso, eles devem estar mal informados. Muito boa, excelente. E eu vejo, voltando para o campo de exemplos, que muitas empresas não estão preparadas para ter uma estratégia clara de inovação e de como colocar isso, porque elas não mexeram em nada na sua estrutura. Não fizeram nada e muitas vezes jogam a carga da inovação para a estrutura de tecnologia, que não necessariamente precisa ser uma estrutura de inovação, porque existe muita sustentação, parte de hardware, software, já na área de sustentação. E como é que vocês veem essa questão estrutural? Vocês trabalham em muitas empresas, devem ter exemplos do dia a dia, ou até coisas que aparecem nos círculos que vocês estão. Como é que vocês veem essa questão estrutural das empresas para embarcarem para um novo? Tem um exemplo muito típico, não necessariamente inovação, porque já estamos em 2023, mas tem muita empresa que acha que é customer-centric, que tem os clientes no centro. E nós estamos fazendo um trabalho com a Mercedes Caminhões, e eles são nosso case, por isso posso comentar, né? E a gente chega a gente está fazendo uma avaliação com vários concessionários, né? Aí eu não vou dizer qual é o concessionário, mas tem alguns que a gente chega, a gente já visitou 6. Ah, não, nós temos cliente no centro, não, e falam o tempo todo. Daí eu pergunto, qual processo mudou desde que vocês começaram a ter o cliente no centro? Como assim processo? Então, se não mudou nada, se ninguém está sentindo dor para mudar alguma coisa, não vem me dizer que o cliente está no centro, ok? Porque não está. Qualquer mudança que a gente faça dói. Seja em e gera incômodo. Seja processo, seja sistema, seja a mudança de como fazer as coisas no dia a dia, alguma coisa muda. Se não mudou nada, o aplicativo lá do ChatGPT, nós estamos usando agora o ChatGPT, que é uma inovação, e é bom, use, experimente e tal. Tá, mas qual o processo que mudou para colocar o ChatGPT agora como ferramenta? Não mexeu em processo. Então ok. Então é a mesma coisa que você pegar um copinho de água ou uma caneca de água para parar de usar plástico. Mas não mudou nada substancialmente. Mudei a ferramenta, mudei o modo, mudei a forma. Uma mudança estrutural de verdade aconteceu? Não aconteceu. Por quê? É difícil, precisa de esforço, talvez precise de tempo, talvez precise de dinheiro. E toda vez que precisa investir alguma coisa para fazer mudança, a gente é mais difícil, né? Mais doído. E aí a gente aplica uma análise aí de 7 dimensões, né? Seja conselho, seja diretoria da empresa, tem que pensar, né? O que é a minha visão enquanto empresa inovadora? O que é a minha visão empresa digital, né? Empresa de transformação digital, seja, como eu disse, na aplicação da transformação digital na gestão da empresa, seja em produtos e serviços. E aí, qual é a estratégia para chegar nessa visão? Ou seja, qual é a estratégia que realmente... E aí vem o nosso plano estratégico prospectivo, vem o plano estratégico de tecnologia da informação, vem a diretriz de estratégia digital, vem o modelo de cultura de inovação, isso vem na estratégia. E aí vem o outro passo. Qual é a estrutura que vai entregar essa estratégia, que vai realizar essa estratégia, tá?
E não necessariamente, você falou muito bem, Tiago, que a inovação e a tecnologia de informação fica restrita agora só no departamento, na área de tecnologia de informação. Ela também é uma área orquestradora, uma área viabilizadora, mas a TI vai ser pervasiva em toda a empresa, né? Toda a empresa vai ter que ser, né? Já tem até aquela máxima que a TI vai ser a empresa, o negócio vai ser TI, tal a inserção que a gente tem na tecnologia do negócio. Ou seja, então, qual é a estrutura que você vai executar, vai realizar essa estratégia, né? E aí passa por processos, como o Valdemar comentou, pessoas, e que tecnologias você vai estar usando, seja tecnologia aplicada, seja tecnologia para gestão, para atingir os resultados daquela visão que você estabeleceu. Então, isso, pessoal, é como o Valdemar falou, isso não é uma questão de você estar do lado do avião de alguém que está aplicando inovação, aí você capta, vai numa palestra, legal, tem imersão, nós mesmos vamos fazer uma imersão, mas isso não é suficiente. Você tem que, de alguma forma, dedicar tempo, tá? Seja dos teus profissionais ou de alguém que você se associe, tá? Para que você realmente realize aquelas intenções todas. Né? E ter um trabalho contínuo, né? E Vocês estão um trazendo essa trabalho. visão para a gente. Basicamente, a gente pode usar a analogia de um atleta. O atleta não vai treinar uma, duas vezes e vai competir. Então, eu acho que Excelente. ter um trabalho contínuo para a questão de inovação, tendências, estratégia, é sensacional. E vocês colocaram aqui diversas formas, né? Diversas metodologias, diversas fontes para a gente ter esse trabalho contínuo. Aí vai do executivo dedicar esse tempo contínuo ou não. E Não aí que está a diferença. Exatamente, Gabriele. E não é para amedrontar, não, né? Mas é complexo. Fazer isso é complexo, né? O Valdemar falou, pode ler livro, pode, né, se educar com podcast, faz um curso, né? Não precisa nem sair do Brasil, mas ok. Aqueles que querem ir fazer uma visita, né, do Vale do Silício, fazer um curso do Singularity, tudo isso é válido e eu diria que faz sentido. Mas não é suficiente se você não trouxer isso para a tua... Se você não aplicar isso na tua realidade de forma de um aprendizado contínuo. Bem colocado. Estamos falando de inovação, estratégia, tecnologia, e você, Vandair, falou do plano estratégico de tecnologia, que é um plano focado na tecnologia. Eu não tinha conhecimento sobre um plano focado em tecnologia, eu venho de TI muitos anos e não sabia que existia isso. Muito jovem o rapaz. E queria que vocês contassem da visão de vocês a importância desse planejamento estratégico focado na tecnologia, Sim. feito para a tecnologia, porque ele vai juntar esses três pilares também. Sim. E ele vai ter as ferramentas, a estrutura e pode ajudar muito na empresa. O Valdemar comentou sobre a imersão, né, que fez uma diferencial na carreira dele e na minha carreira enquanto gestor da VEG, que foi arquitetura corporativa. Tá? O que acontece? Tá? A TI ela é tão imersa na empresa, né, ou seja, ela pode ser aplicada em todas as áreas para suportar todos os processos, seja processos da cadeia de valor, processos de suporte, processo estratégico. E o que acontece? Se você já faz um bom trabalho de ir lá no planejamento estratégico da empresa, identificar e sair com uma lista de projetos, já é uma boa iniciativa. Mas ela é insuficiente para você conseguir equilibrar, né, as forças e as necessidades. Quais são as diretrizes estratégicas? Qual é o papel da tecnologia para aquela empresa? Então, se você ficar só com uma lista de projetos, tá? Aí você fica com uma queda de braço, né? Aí, qual é o executivo que tem mais forças, ou que às vezes até que grita mais alto, ou dá o soco mais alto na mesa, ou dá o soco mais forte na mesa. Então, a gente defende, né? Isso fizemos na VEG, e lá na VEG foi um desafio, exatamente isso. Planejamento estratégico é só um. Não tem planejamento estratégico de TI. E nós fomos felizes em defender essa ideia que a gente acreditava, a TI como área estruturante, que ela precisava de um planejamento estratégico, lógico, baseado no plano estratégico da empresa, tá? Tomando como base o plano estratégico da empresa. Mas a TI também tinha que ter quais são os seus mandatos, quais são as suas diretrizes estratégicas, quais são as áreas estruturantes, quais são os projetos estruturantes para que a TI entregue a estratégia da empresa, para que a TI entregue a operação da empresa, para que a TI entregue a gestão da empresa. Então, você ter só uma lista de projetos é insuficiente para que a TI efetivamente
entregue os seus resultados na empresa. E aí nós aplicamos isso na VEG, né? O Valdemar foi o capitão aí da gente fazer o primeiro plano estratégico. Apanhamos um bocado até que nós fizemos a versão e apresentamos na diretoria, e a partir daí nós viramos benchmark, foi bem interessante. Teve várias áreas da empresa nos chamando para a gente falar como é que a gente fazia o nosso plano estratégico para eventualmente sair o plano estratégico de marketing, sair plano estratégico de P&D. Então a gente passou realmente a ter essa reputação que era uma área que lidava muito bem com estratégia. E Valdemar, o doutor dos pets, quando a gente precisa falar de plano estratégico e tecnologia, o Valdemar sempre tem todas as perguntas. Se a gente fez 10 perguntas, ele traz mais 10. Eu falo, é muito bom você perguntar antes de responder. E como é que é para ti a visão de planejamento estratégico que tem? Não, tanto que a gente chama de pet, né? Mas não é o teu animalzinho de estimação. PETI, né? Mas sem repetir o que o Wander falou aqui, a visão está plenamente... estamos alinhados, né? Mas adicionando aqui dois pontos, né? Um dos primeiros passos de qualquer plano estratégico é um diagnóstico, né? E esse diagnóstico, existem frameworks de nível mundial para fazer diagnóstico, como COBIT, ITIL e assim por diante, né? Gartner tem modelos e tal. Qual é o grande ponto aqui? E na VEG a gente errou muito antes de acertar, tá? A gente conta agora história bonita, mas né? a gente errou, e todo o processo de inovação gera aprendizado, a gente erra. Fazer assessment de COBIT, por exemplo, né? Fazer o COBIT, a avaliação de COBIT completa, leva meses para fazer, né? Meses. Eventualmente, você pode estar num tamanho que precise mesmo, né? Quero transformar completamente a TI baseada num modelo de mercado. Ok, aí não vamos fazer um planejamento estratégico, vamos fazer uma avaliação de maturidade COBIT, ok? E depois daí pode ser o plano estratégico. Mas 99% dos nossos clientes não precisam deste nível de avaliação. Aí o que a gente faz? E o que as grandes consultorias às vezes não conseguem fazer, né? A gente adapta. Não vamos pegar todas as melhores práticas que a gente conhece dos modelos de mercado, COBIT, ITIL, Gartner, IT Forum e assim por diante, e vamos, à luz destes frameworks de maturidade, fazer o diagnóstico aquilo que faz sentido para a empresa, né? Se, por exemplo, o Thiago falou das 10 perguntas, né? Eu tenho umas 250 no bolso. Mas se o cara não tem uma estrutura de backup redundante, adianta a gente falar de uma coisa mais avançada que isso? Não adianta. Então, assim, a gente vai indo até onde precisa, né? Então, um dos aspectos importantes do planejamento estratégico de TI é avaliar a empresa de acordo com a maturidade dela, né? Tem empresas que a gente atende que tem 5 pessoas na área de TI. Tem empresas que a gente atende que tem 170 pessoas na área de TI. Ou mais, agora me perdi aqui. E para todas as empresas, de todos os tamanhos, faz sentido um planejamento estratégico? Claro que faz. O grande ponto é, você vai acertar a medida. Eu não vou numa empresa... Hoje de manhã estava com um mentorado, que é gerente de TI de uma empresa que tem 5 pessoas na área de TI. Eu não vou com ele falar de COBIT, ITIL e Gartner. São 3 modelos. Vamos pegar o COBIT. E do COBIT, vamos pegar aqui os 5 pontos mais importantes para o teu nível de maturidade. E em cima daquilo ali, vamos desenvolver alguma coisa? E aí a gente começa a evoluir. Dá alguns passinhos, agora já demos esses passos. Quais são os próximos? E os próximos? E o gestor vai caminhando com as próprias pernas, tendo como referência aquele modelo. Então eu posso criar um plano estratégico de maneira muito simples, direta e objetiva, focando naquilo que a organização está precisando, que o André já falou bastante aqui, e focando naquilo que a TI precisa dar os passos para evoluir. Para deixar de ser um garçom que só tira o pedido, para ser alguém que já vem me recomendar alguma coisa para combinar com aquela refeição que eu estou tomando. Tem aquela... essa adequação, né? E essa eu acho que é uma das características nossas, né? Nós somos uma empresa que a gente se adapta, né? Ou seja, a gente procura dar realmente o remédio, né? Não vou falar de remédio, quero falar de saúde. A gente dá a solução para aquilo que a gente entende que realmente vai ser o necessário para a empresa colocar aquilo em prática na segunda-feira, né? Lógico, às vezes é trabalho de semanas, né? E o que acontece? A gente tem 2 experiências nessa questão. A gente foi contratado para fazer a mentoria num gerente de tecnologia de uma empresa, né?
E a gente tem esse produto, né? E tanto eu quanto o Valdemar fomos juntos da empresa e conversamos com o presidente da empresa e falamos o seguinte, olha, a mentoria, a gente pode seguir essas disciplinas aqui, a gente tem as disciplinas que é importante para um gestor de TI, mas a gente acredita que seria melhor aplicado se a gente tivesse uma visão da estratégia de TI. E aí a gente traria essa mentoria para aplicar essa estratégia. Em 2 empresas que foi nos solicitada a mentoria de TI, nós fomos realmente, conseguimos, né, convencer a empresa e foi muito melhor. E depois nós aplicamos a mentoria de TI. Então o que acontece? Nessa questão de gradação, a gente pode ter o enfoque do papel da TI como ou seja, como uma empresa, uma TI operacional, né, que o foco dela é a arquitetura de TI, que não tem nada de fácil, cybersecurity, segurança de informação, cloud computing, servidor, RP, não tem nada de fácil isso, mas então é uma TI operacional, que ela está com foco na arquitetura de TI. A TI pode ter, né, e não são papéis substituíveis, né, às vezes evolutivo, né? A TI também ser uma TI estratégica, que aí o foco é entregar o plano estratégico da empresa. Quiçá ser uma TI transformacional, onde que o foco seria a transformação digital, ou realmente uma TI até geradora de receita. Mas tudo isso você tem que estar na contrapartida da capacidade da empresa executar e da capacidade da empresa evoluir. E esse é realmente um balanceamento que a gente faz bastante na hora que a gente está identificando qual é o plano estratégico de TI que a gente vai aplicar naquela empresa. Eu não acredito em uma TI que consiga aplicar o planejamento estratégico pensando em futuro que ela seja meramente operacional. Não é funcional, eu acredito que vai trazer muito mais dificuldade para os executivos das outras áreas. E tratar a TI como uma área de apoio vai trazer muitas questões que são... A questão, Tiago, não é nem a questão de ser uma TI operacional, entrega ou não entrega, porque são papéis, às vezes, até diferentes. Sim. Entendeu? Você tem disciplinas e papéis diferentes. Tá? Às vezes, os profissionais que atuam nesse papel da TI estratégica não necessariamente são os mesmos. Esse que é o problema. Aí você tem uma equipe de 1, 2 pessoas, tá? Como é que você vai desenvolver 3, 4, né, esses 2 ou esses 3 papéis, né? Então, mas eu falo uma máxima, né? Falo com muita educação, com muito respeito. Não, o meu também é totalmente com respeito. Mas eu digo o seguinte, a TI, eu falo às vezes para presidente de empresa, tá? A TI que você tem é resultado do que você está permitindo que a TI seja. Então você vai lá e critica que a TI não está entregando e tal, mas o que você proporcionou, o que você valorizou a TI, seja investimento de pessoas, seja investimento de tecnologia, para que a TI te dê essa resposta. Tá? Então, exato. É isso que a gente procura conversar com o conselho, conversar com diretores das empresas, para que ele também tenha consciência que a TI vai dar quanto mais resultado, quanto mais ele entender que aquilo é estratégico para a empresa. Tá? Só que para o profissional da empresa falar isso é difícil, né, Valdemar? A gente, em tempo de VEG, com educação, a gente enfrentava isso, de falar esse tema. Mas não é fácil para você dentro de casa falar isso para o diretor, para o teu chefe. A provocação que eu fiz é nesse sentido. Repense isso, não é falando de o que está certo e o que está errado. Existe uma manutenção ali da TI que é totalmente necessária e muitas vezes a TI só tem o ferramental e só tem as pessoas para trabalhar dentro do operacional. Total. Mas a provocação é para os executivos, para os sócios, para quem tem influência naquela empresa, repensar se o que a TI realmente deveria fazer é somente isso. Da mesma forma com que a gente começou a entender hoje em dia mais do marketing, né? Porque a gente tem o marketing totalmente estratégico e a gente tem o marketing de criativo, o marketing operacional. Então, eu acho que a TI, hoje em dia, ela está começando a impor essa importância no mercado de que precisamos de profissionais, mas precisamos de profissionais estratégicos, precisamos de profissionais que vão pensar em inovação, vão fazer o planejamento estratégico, mas também precisamos de profissionais na operação, também precisamos de profissionais assim. E eu acho legal esses setores colocando cada vez mais essa postura, porque a gente tira essa multifunções de e foca no que realmente a pessoa tem a qualidade de fazer. Eu tenho para mim que
3 áreas, todas as áreas, né, da empresa, independente do segmento que ela atua, né, todas as áreas são importantes, né? Mas eu vejo que 3 áreas, dependendo do nível hierárquico que elas estejam, precisam estar bem integradas, sinergizadas, entendeu? A tecnologia da informação, marketing e gestão ou desenvolvimento humano organizacional. Essas 3 áreas precisam conversar bastante para que essas 3 juntas prestem os serviços coordenados para todas as áreas da empresa. Com certeza. Sensacional. Só isso gera um debate aí também de mais uma hora. Bom, gente, então estamos encaminhando também para o final, que já estamos perto de 1 hora de gravação. Passa muito rápido o tempo quando a gente está debatendo coisas que a gente gosta, coisas que a gente vive no dia a dia. Falamos muito dos 3 pilares da New Age, a tecnologia, a inovação e a estratégia. Vocês querem debater mais algum assunto relacionado a uma história que vocês queiram contar? E a gente está disposto aqui a conversar um pouquinho sobre isso. Eu primeiro agradecer a oportunidade, realmente foi bom relembrar até a nossa origem, né, Waldemar? A origem da New Age, vocês proporcionaram isso aí para nós, né? Eu pego até as palavras do Waldemar, né? Ou seja, o momento é um momento que você tem que se perguntar, né? Ou seja, será que eu não tenho o meu segmento ou a minha área de atuação, realmente eu estou totalmente isolado, eu estou blindado aqui, eu não tenho nenhum risco, eu não tenho nenhuma ameaça? Ou é melhor realmente eu estar atento a isso, entender o que é isso e fazer desta ameaça uma oportunidade para o crescimento, para a perenidade, para a sustentabilidade das empresas? Só que o momento é já, cada vez mais é já. A forma pode ser contratar New Age, que a gente vai, com muito prazer, né, proporcionar, né, a melhor solução dentro do nosso ecossistema de competências, né, para ajudar a empresa nesse desafio. Mas tem N outras formas que podem ser feitas aí, mas a única coisa é o tempo, né? Talvez não dá para esperar muito. Isso né? aí, já era para ontem, né? Não é nem para Sim. já. Eu só fecho aqui com uma reflexão sobre aquilo que a gente precisa fazer para estar empenhado e estar trabalhando para resolver o futuro, né? Nós estamos numa época em que dá para testar quase qualquer coisa, ok? Então testa, experimenta e abre o caminho para que o teste, experimentação aconteça dentro da empresa, ok? Se a gente continuar com essa de um projeto tem que ter 6 meses, 9 meses, 1 ano, com cronogramas cambal, algumas coisas vão ser assim. Trocar um sistema de gestão é assim. Mas experimentar um novo aplicativo de rastreamento de produto não pode ser assim. Okay? Senão a gente vai ser atropelado pela Amazon. Né? E além de testar, experimentar, aprender. Qualquer um que esteja ouvindo a gente aqui, já está aprendendo um pouquinho, né? Já veio atrás de um podcast, já está ouvindo, já está pensando, refletindo, eventualmente até já está desconfortável aí, como comentou o Vandair, né? Mas leva isso para os seus times, né? A aprender. Todo mundo tem que aprender. E não é só a bunda na cadeira na sala de aula. Tem um monte de jeito diferente de aprender. Então, estudar, experimentar e aprender. Sensacional. E além das redes sociais da New Age, né, que é no Instagram, o @newage4b, onde mais a gente pode encontrar com vocês? Onde mais o cliente de vocês pode procurar vocês? A gente também tem uma página no LinkedIn, né? Estamos para criar o nosso canal no YouTube, né? Onde a gente quer talvez ter a New Age Academy aí tentando passar de uma forma de fácil consumo, né? Muito dos conhecimentos que a gente tem. Nós temos o nosso website também, onde temos lá algumas publicações e, de certa forma, esse é um desafio, né, meu e do Waldemar. A gente já se falava, né, lá atrás que a gente queria escrever um livro, né? Não sei se vai entrar do prelo aí, mas a gente está eu acho que... É bom que fala aqui, que daí já fica registrado para a gente cobrar Com vocês. certeza. Por favor, o LinkedIn de vocês. Isso Qual aí. que é o seu, Vandair, o seu, Waldemar? O meu é /IN/Vandair Garcia. Waldemar Roberti. @Waldemar Roberti em tudo que é lado que vocês procurarem, tá? Instagram, Facebook, Show de LinkedIn, bola. Waldemar Roberti. A gente tem tentado publicar coisas lá também, eu e o Vandair,
nas nossas especialidades, né? O máximo possível a gente republica aí na conta da organização. E na área de Jaraguá do Sul, fiquem muito de olho na New Agent, porque ela tá aí com algumas palestras organizando, a gente tá com alguns eventos, então sensacional. é Segunda-feira importante. passada a gente participou de uma palestra do Valdemar sobre tendências e futuro, então foi sensacional. Quando ele falou de ambidestria corporativa, já veio na cabeça os slides da palestra, então realmente ficou muito marcado. São palestras ótimas para o público de Jaraguá e região estar aproveitando. Com certeza. Semana que vem a gente vai participar de um painel na CIG sobre inteligência artificial. Então, não sei quando vocês estão ouvindo isso aqui, mas dia 17, acho que é. 17 de julho. 17 de julho, 19 horas na CIGES. Eu acho que esse episódio não vai estar no ar ainda. Tomara que esteja. Então tá bom. Tomara que esteja. E então um livro cada um para o nosso público aí, para eles começarem a entender melhor tudo que a gente falou aqui, que a gente falou muito por cima, mas um livro cada um pode indicar para o nosso público. Eu vou indicar o mais fácil e deixar o mais difícil para o Valdemar. Eu diria a nossa própria metodologia, né, que é o Strategic Building Block, né, terceira edição. É o livro que a gente adota no nosso planejamento estratégico. Eu acho que ele dá boas orientações lá em relação a esse tema. Eu vou deixar mais difícil o Valdemar. E o outro seria a Ambidestria Corporativa, de Luiz Jasquilha e Marcelo Velas. Eu acho que também são 2 livros importantes. Agora deixar para ele, pepino. Eu tenho uma lista de livros. Vocês sabem quantos livros tem em cima das minhas mesas. Mas, assim, para quem quer se provocar, eu deixaria Clayton Christensen, Muito Além da Sorte. É um livro científico, né, autoajuda, por mais que o nome em português não ajude. Tá? Ele fala da teoria dos jobs to be done, de encontrar o que o cliente quer por trás daquilo que ele está pedindo. É fundamental para entender os porquês por trás do porquê. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente agradece e a gente vai ficando por aí. Ficamos por aqui então, pessoal. Muito obrigado para quem ouviu. Muito obrigado aos convidados ilustríssimos que estavam aqui hoje. Uma didática muito boa. Parabéns. E vamos ao final. Um abraço. Eu que Obrigado. agradeço. Um abraço.